Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Mais um dia abençoado na presença do nosso Deus, com o nosso estudo bíblico. Estamos no livro de 2 Coríntios e hoje vamos ler os últimos 4 capítulos, 2 Coríntios 10 a 13. E o tema de hoje é sobre a autoridade espiritual, a fraqueza transformada em força e fidelidade a Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais esse dia, a mais uma nova caminhada na Bíblia Viva. Irmãos, não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações e já compartilhe esse vídeo, chamando outras pessoas para nos acompanhar na leitura bíblica. Hoje chegamos aos capítulos finais da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E nestes capítulos Paulo fala com muita sinceridade e com muita autoridade espiritual, porque alguns falsos mestres estavam tentando desacreditar o seu ministério. Irmãos, aqui encontramos ensinamentos profundos sobre a verdadeira autoridade espiritual, sobre a guerra espiritual que enfrentamos, sobre a humildade diante de Deus e também sobre a graça que sustenta a nossa vida. Amém, irmãos? No capítulo 10 vamos ver as armas espirituais. Irmãos, presta atenção, que esses temas são muito poderosos. As armas espirituais. Paulo explica que a batalha do cristão não é apenas natural, ela é espiritual. 2 Coríntios 10, 3, 4 fala: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Irmãos, as armas espirituais incluem a palavra de Deus, a oração, a fé e a autoridade do nome de Jesus. A verdadeira guerra acontece na mente e no coração. No capítulo 11 vamos ver o cuidado com falsos mestres. Cuidado! Nem todos que falam sim ao Senhor são do Senhor. Irmãos, Paulo alerta a igreja contra pessoas que distorcem o Evangelho. 2 Coríntios 11, 13, versículo-chave desse capítulo fala falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Esses líderes queriam parecer espirituais, mas não ensinavam a verdade. Paulo lembra também que o inimigo também pode se disfarçar. 2 Coríntios 11, 4 fala: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Presta atenção. Por isso a igreja precisa permanecer firme na verdade do Evangelho. Irmãos, capítulo 12, vamos ver o poder na fraqueza. Aqui Paulo revela algo muito pessoal. Ele fala sobre o sofrimento que chamou de espinho na carne. Irmãos, ele pediu a Deus 3 vezes para ser liberto, mas Deus respondeu de forma diferente. Lá em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Isso revela um princípio espiritual bem profundo. Deus muitas vezes usa nossas fraquezas para manifestar o seu poder. Paulo então declara: quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Eita glória! Perdão. Capítulo 13, vamos ver como nos examinar. A palavra fala: examinai-vos. Nesse último capítulo da carta de Paulo, ele faz um chamado à reflexão espiritual. Lá em 2 Coríntios 3 e 5, a palavra diz: examinai-vos a vós mesmo e permaneceis na fé. Irmãos, a fé cristã exige avaliação constantemente, uma avaliação constante do coração. Paulo também termina com uma bênção poderosa. Eita! 2 Coríntios 3 e 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa é uma das mais belas bênçãos da Bíblia, irmãos, sabia? A palavra-chave do dia é graça.
A graça de Deus sustenta a nossa caminhada, mesmo nas fraquezas. Pegou a chave? E a Gólida Celeste vai ficar pela final da nossa leitura. Agora vamos ler nossos 4 capítulos, iniciando pelo 2 Coríntios, capítulo 10. Amém? Paulo defende a sua autoridade apostólica. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado. Quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos clarificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. A esfera da ação missionária de Paulo. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das nossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Paulo continua a sua defesa, 2 Coríntios capítulo 11. Quisera eu me suportasseis um pouco mais, na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo.
Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito reconhecer isto, o desprendimento do apóstolo. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E, estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acácia. Por que razão? E por que não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Perdão. Os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E, posto que muitos se gloriam-se, segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem vos exalta, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como for a mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite em um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas.
Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda da cidade dos damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me disseram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. 2 Coríntios capítulo 12, as visões e revelações do Senhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora de corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. O espinho na carne. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. As credenciais de um apóstolo. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentados no meio de vós com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós dito, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão nesse fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Paulo deseja visitá-los. Eis que, pela 3ª vez, estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado. Porém, sendo astuto, vos presdi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de alguns daqueles que vos enviei. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Paulo apela para o juiz de todos. Há muitos pensais que nós estamos desculpando convosco. Passamos em Cristo
perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois que, indo ter convosco, não vos encontre da forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, distrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Paulo promete investigar e castigar. 2 Coríntios capítulo 13. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os que se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que, em mim, Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados, porque nada podeis contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém, pessoal? Chegamos ao final do nosso bloco de 2 Coríntios de 10 a 13. E a Gólida Celeste hoje é que Deus não espera que você seja perfeito. Ele espera que você seja dependente da graça dele. Quando reconhecemos nossas fraquezas, damos espaço para que o poder de Deus se manifeste. Amém, pessoal? Pegou a chave? Pai querido, muito obrigado por mais esse tempo, por mais esse ensinamento. Obrigado porque a tua graça é suficiente para sustentar nossas vidas. Mesmo quando enfrentamos dificuldades e fraquezas, sabemos que o teu poder se manifesta em nós. Senhor, ajuda-nos a permanecer firmes na verdade do Evangelho e a viver uma vida que glorifique o teu nome. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco,
Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Não deixa de compartilhar, deixar sua curtida. Não esquece de ativar o sininho para receber a notificação sobre o resumo do 2 Coríntios 10-13. E logo nós seguimos com a epístola de Paulo aos Gálatas. Amém? Seguimos firme e seguimos 100% com Jesus. Deus te abençoe grande e poderosamente.